texto para o 9º domingo após Pentecostes, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Contextualizando, no capítulo 3, no início do capítulo 3, Paulo celebra o fato de que ele foi chamado para um ministério no qual ele pode anunciar o evangelho a gentios, o mesmo evangelho da salvação que é entregue aos judeus. Em Cristo não há dois povos separados, em Cristo há unicamente um povo, o povo de Cristo, a igreja, é uma igreja formada por judeus e gentios, e o mesmo evangelho então é anunciado tanto a um grupo como ao outro. E aqui então ele começa justamente o texto dizendo, por causa disto, em cima do que ele acabou de falar, ele vai se colocar de joelhos, diz ele, nesse sentido, numa atitude de oração, de louvor, de glorificação a Deus. Então, Efésios 3,14. Tutuharin kamto tagonatamu proston patera. Por causa disto, eu dobro os joelhos, os meus joelhos, para o Pai, ou diante do Pai. Dobrar os joelhos, naturalmente, é uma atitude de adoração, uma atitude de oração diante do Pai. Versículo 15, ex hu passa patria en uranois kai epiges onomadzetai, do qual, aqui o pronome relativo se refere então ao pater, do qual, do Pai, toda a família nos céus e sobre a terra, onomadzetai. Aqui nós temos um presente do indicativo passivo de onomatzo, de ter um nome, né? Nomear, e aqui no caso receber um nome. Então toda a família no céu e na terra recebe de Deus o nome. O que é isso? Talvez aqui seja importante lembrar, primeiro lá no Antigo Testamento, quando Deus ordenou que Arão abençoasse o povo de Israel, e dissesse, o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor, enfim, com aquela fórmula tríplice, o texto bíblico lá em Números termina dizendo, desta forma tu abençoarás o meu povo e colocarás o meu nome sobre ele. Então, a bênção que Deus ordena ao sacerdote lá no Antigo Testamento, ao seu povo, é uma bênção pela qual Deus coloca o seu nome sobre o seu povo. O povo dele é identificado com ele. Naturalmente que nós fazemos uma ponte imediatamente também com o batismo, né? Quando o nome de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, e esse é o seu nome, né? O nome de Deus é colocado sobre alguém, ou para usar as palavras lá de Mateus 28, alguém é colocado para dentro do nome, na comunhão com esse nome. Né? Então, toda a família nos céus e sobre a terra é nomeada a partir dele. Né? Nós temos um nome que nos lembra quem nós somos. Nós somos do Pai Celestial. 16. Hina do himin katato plutos tes doxes autu dinamei, krataiotenai diatu pneumatos autu eis ton eso anthropon. A fim de que ele dê, aqui nós temos uma forma do subjuntivo do verbo didomi na terceira pessoa, a fim de que ele dê para vocês, conforme a riqueza da sua glória, poder, ou seja, a fim de que ele dê poder para vocês conforme a riqueza da sua glória. Nós temos aqui uma daquelas construções que Paulo gosta muito, com dois substantivos unidos pelo genitivo. O segundo substantivo está no genitivo. Então, a riqueza da sua glória. Uma outra forma de dizer isso é que a glória de Deus é rica, né? A rica glória de Deus. Então ele nos dá poder, a fim de que ele nos dê poder, para krataiotenai. Krataiomai significa fortalecer-se, ser fortalecido, para vocês serem fortalecidos de atu pneumatos autu, por meio do seu espírito, eis ton eso anthropon, para o homem interior. O homem interior aqui, Paulo se refere então a essa nova realidade que acontece exatamente quando se recebe o nome de Deus sobre si pelo batismo. O homem interior ele é criado, por assim dizer, né? Então ele nos dá, conforme a riqueza da sua glória, diz Paulo, poder
para que possamos estar fortalecidos por meio do seu Santo Espírito que age neste novo homem que Deus cria no batismo. Versículo 17, katoikesai ton Christon, diates pisteus, en tais cardiais hemon. Para katoikel, é o verbo habitar, então para habitar Cristo por meio da fé nos vossos corações. En agape erizomenoi, kai tetemeliomenoi. Aqui nós temos duas formas de particípio perfeito, que normalmente é aquela forma verbal que vai enfocar o resultado completo de algo, né, da ideia de algo completo, um estado resultante de uma ação que torna algo completo. Então, de que é isso que Paulo está falando? Ele diz, para habitar Cristo por meio da fé nos corações de vocês, em amor, estando enraizados, erizomenoi, né? Tendo raízes bem sólidas e estabelecidas. Kai tetemeliomenoi, e tendo sido edificados, ou seja, num estado em que vocês estão edificados nele, no amor, en agape. 18, hina exis hisete katalabestai sin passin tois hagiois, titoplatos kai mekos kai hypsos kai batos. Ele inicia aqui com essa forma a fórmula hina, a fim de que exis hisete. Esse verbo exis hio significa poder alcançar algo. Então, a fim de que vocês possam katalabestai. Katalambano significa conter alguma coisa, mas pode ser usado também no sentido de compreender algo, de entender algo. Então, a fim de que vocês possam compreender, katalabestai, é usado aqui uma forma do médio, o infinitivo médio, auriço segundo, que pode dar uma ideia de compreender para si, ou seja, para seu benefício. Né? E provavelmente é isso que Paulo exatamente quer dizer aqui. Né? A fim de que vocês possam, então, compreender o quê? Com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E que mais? Versículo 19. Gnonai te, e conhecer, o quê? Ten hyperbalusan tes gnoseus agapen tu Christu. Notem que aqui nós temos algumas formas femininas no acusativo. Ten hyperbalusan, que é uma forma do particípio, é um acusativo feminino, e logo depois nós temos agapen, ou seja, essa forma do particípio aqui, hyperbalusan, ela é o que nós chamamos de um particípio na sua forma, no seu uso atributivo. Ele qualifica um substantivo. Nesse caso, ele qualifica agape, amor. Então a frase fica, e para vocês conhecerem o quê? O amor de Cristo. E aí vem essa frase explicativa, né, adjetiva, que hiperbalo dá a ideia de alguma coisa que vai acima de tudo mais, quer dizer, algo que transcende, né, que vai além. Né? Então, esse amor que transcende o conhecimento. Né? Em outras palavras, o amor de Cristo, ele nos dá a conhecer, nós vamos então conhecer o amor de Cristo, que é além do conhecimento. É interessante o paradoxo que Paulo estabelece aqui. Né? Esse amor de Cristo ninguém pode entender. Né? Podemos dizer assim, nenhum ser humano pode entender, nem os anjos não podem entender. Né? Ninguém pode entender. No entanto, ele quer nos dar a conhecer, né? E esse gnonai, com o qual ele começa aqui o versículo 19, é um conhecer não apenas no sentido intelectual, mas ter um conhecimento que promove comunhão. Né? Então, conhecer esse amor de Cristo que transcende a todo tipo de conhecimento. Hina plerotete e espantopleroma tuteu. A fim de que vocês sejam completados, plerol é completar, preencher, né? A fim de que vocês sejam plenos para toda a plenitude de Deus. Paulo é bastante exagerado aqui nas palavras, né? Ele usa plerol, ele usa pan, né? Tudo, e pleroma, plenitude. Né?
ele acumula palavras como que dizendo, olha, não dá nem para a gente expressar com palavras humanas o que é esse amor de Deus em Cristo. Né? Então ele coloca palavras aqui que de uma certa maneira dizem, isso é surpreendentemente além daquilo que se pode compreender, qual seja o amor de Deus em Cristo. Né? Então, retomando até aqui, Paulo está orando, né, a Deus, de quem se recebe o nome, para que Deus, então, dê, né, a fim de que ele dê para os seus ouvintes o poder, para que eles possam, então, ser firmados pelo Santo Espírito, né, edificados no amor, edificados, enraizados nesse amor, e Cristo habite nos corações deles, então, e eles possam compreender, possam receber, junto com toda a igreja cristã, todos os santos, como ele diz aqui, toda a dimensão desse maravilhoso amor de Deus. Conhecer um amor que vai acima do entendimento e sejam tornados plenos na plenitude de Deus. Em outras palavras, o projeto de Deus é que em Cristo as pessoas sejam plenificadas daquilo que Deus tem para eles, recebam plenamente tudo que Deus tem preparado para eles, em Cristo. E aí o texto termina aqui com mais uma palavra de louvor a Deus, quando Paulo vai dizer no versículo 20, Tode dinameno hiperpanta poiesai hiperekperissu hon aitumeta e noumen, ao que é poderoso, para fazer acima de tudo. Hiperekperissu significa algo superabundante, né? Superabundantemente, algo que vai além da conta. Né? Então, o que ele pode fazer, aquele que pode fazer tudo de uma forma superabundante, né? Mais do que nós, aitumeta, aitel, mais do que nós podemos pedir, ou noumen, mais do que nós podemos entender. Né? Então, muito mais do que a gente possa pedir e entender, Deus, ele faz, diz o Paulo. A ele, então, e ele faz isso conforme o dynamin ten energumenen en himin, conforme o poder que ele opera em nós. Pois bem, a ele, versículo 21, auto, para ele, redoxa, a glória, ente ecclesia, na igreja, kai en Cristo Jesu, e em Cristo Jesus, eis passas tas geneas tu aionos ton aionon. Amém. Então, a ele a glória na igreja e em Cristo Jesus, para todas as gerações do século dos séculos, ou de todas as eras. Amém. Interessante que Paulo aqui parece concluir, né, como se ele estivesse concluindo a carta. A gente está pronto para ele se despedir, né? No entanto, ele vai continuar ainda, ele ainda tem mais coisas para dizer. Mas aquilo que ele teve para dizer até aqui é algo tão surpreendente para a razão humana, que vai tão além da expectativa humana, que o Paulo tem que fazer uma doxologia aqui no meio da carta. Né? É como se ele estivesse encerrando o sermão, mas depois ele vai dizer, bom, ainda tem mais algumas coisinhas para falar para vocês. Né? Mas esse foi um momento tão importante, o capítulo 3 é um capítulo extraordinário da carta aos Efésios, em que Paulo fala, como disse antes, sobre o fato de Deus em Cristo ter unido judeus e gentios num só povo e ter então colocado Paulo como um apóstolo desse plano de Deus. E claro, isso tudo está construído lá sobre o capítulo 2, quando ele fala que é pela graça que ele redime todo mundo, não por obras que alguém possa produzir. Talvez dois destaques ainda que a gente pode dar nesse texto, né? Além desse tom doxológico, né? Esse tom de louvor, que certamente é o louvor que a igreja hoje também tem, né? O louvor que a igreja hoje levanta diante de Deus, por ele em Cristo ter escolhido pessoas pecaminosas para serem o seu povo, né? E para conduzi-los à vida eterna. Mas outros dois aspectos que a gente poderia destacar aqui, um deles é logo no começo, quando ele fala deste ser nomeado. Né? É importante que a linguagem aqui é uma linguagem batismal. Né? Nós recebemos o nome de Deus sobre nós no nosso batismo, nós somos identificados com Ele, portanto. Né? Ele nos reconhece como dele, Ele coloca o seu nome sobre nós,
e, de uma certa maneira, isso também é um ato de proteção que Deus coloca sobre o seu povo. E um outro aspecto, claro, é o caráter trinitário desse texto, né? É um daqueles textos bíblicos que normalmente não são citados quando a gente fala da doutrina da Trindade, ou quando alguém quer encontrar evidências bíblicas, né, da doutrina da Trindade. São tantas e tantas, mas aqui nós temos uma, num parágrafo, nós temos aqui uma referência ao Pai. Paulo ora ao Pai. No entanto, ele ora ao Pai por quê? Porque o Pai faz habitar em nós a Cristo, o seu Filho, e ele, na verdade, nos fortalece, como diz aqui, pelo Espírito Santo, pelo seu Espírito, né? Então, é um texto muito apropriado também para falar sobre a obra que Deus realiza entre nós, a obra do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, como disse, é um texto doxológico, é um texto de louvor, que convida a igreja hoje também a se colocar de joelhos diante do Pai e louvá-lo pelas maravilhas que ele tem feito em Cristo, que, como diz o Paulo aqui, vão muito além de qualquer compreensão, né, humana ou até mesmo angelical. Ninguém consegue entender esse amor. E, no entanto, ele diz aqui que ele nos dá a conhecer e entender, de uma certa maneira, com comunhão, esse amor maravilhoso que ele tem por nós em Cristo. É isso.